Ei, gente, oi, 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 oi. Eu me perdi, não vi no horário, vi o horário errado aqui e não vi que eu tinha aula de vocês. Mas vai dar tudo certo. Espera só um pouquinho que eu tô tentando ligar minha câmera, que a minha câmera é ligada Muitas no meu pessoas aqui celular. estão nessa geração, tá todo mundo aqui já. Hã? Tá todo mundo aqui já, pensei que não ia tá ninguém aqui, tá bom. É, pessoal, funciona, peraí. Deixa eu tentar ligar minha câmera aqui, peraí. Amém, né? Amém, né? Deixa eu só estabelecer. Peraí. Bom dia para todo mundo. Tá, gente, mas não se acanhe não, tá? Isso aqui é um risco de batalha, tá? Hã? É o quê? Risco de batalha. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu entrar aqui. E aí, como foi o recesso? Tranquilo? Foi bem, Normal. Eu de tava boa. trabalhando no estado, assim, não deu muita diferença, não. Deixa eu achar isso. A única coisa diferente que eu fiz nesse acesso foi ganhar um risco no olho. Ademais, O foi que você nada. arrumou, Manuel? O vagabundo cachorro pulou no olho. Eles se emocionam às vezes mesmo. Era um pitbull ainda, vagabundo. Nem pra ir Ah, mas devagar. não era seu, não? Não, é meio sim, só que ainda assim, é muito elegante pra caralho. Vagabundo pulou no olho. Eu tô tentando- Vocês estão... Alguém tá conseguindo ter acesso, assim, aos livros digital, sem problema? Eu consigo acessar. Pois é, eu também consigo, mas, tipo assim, ultimamente tem me dado muito problema. Tipo assim, Ué. fica dando aquela mensagem que apareceu Tenta ali. entrar pelo Mozilla. É, eu tô entrando pelo Mozilla. É pelo O Mozilla que eu tô entrando. Danilo, eu tava tendo problema com ele no Chrome, não tava entrando de jeito nenhum, em nada. É, não, eu também só entro pelo Mozilla, porque no Chrome não entra mesmo, não. Deixa eu ver aqui, vai. É qual página, Fran? Deixa eu me achar aqui primeiro. É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Vamos começar lá no capítulo 8, não é isso? O 7 nós chegamos a terminar, né? Confere aí pra mim. Ou eu não falei aqui O no finalzinho. 7, a gente É. terminou. Ah? Olha aí, Manuel. Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Fazer o quê? Não, eu só para falar para conferir aqui se a gente já pode começar. Vamos lá, página 43. Página 43, meu povo.
Claro, então agora nós vamos ter que usar o uno, né? Gente, na página 43, nós vamos falar um pouco sobre Nietzsche, né? Não é um filósofo de fácil compreensão, porque Nietzsche, ele é um filósofo que ele foi originário na Alemanha, né? Ele é alemão. E a construção da filosofia de Nietzsche é muito sobre a filosofia da desconstrução, muito mais do que da construção. Quando a gente fala sobre Nietzsche, a gente conversa sobre Nietzsche, a gente aborda Nietzsche, o que acontece muitas vezes é que nós vamos falar sobre aquilo que vai ficar conhecido como a filosofia do martelo, que é realmente a filosofia do questionamento, da desconstrução, da visão do estabelecimento e da direção contrária daquilo que já vinha sendo estabelecido ao longo da história da filosofia, ok? Então, toda vez que a gente for tentar falar e conversar sobre Nietzsche, vamos lembrar sempre disso, né? Sobre essa questão da desconstrução, né? Falta sempre alguma coisa. E aí, o nosso livro, né, aqui na página 43, ele vai começar nos questionando algumas questões, né, sobre o estilo de Nietzsche. Ele primeiro nos questiona o que é ética, e aí nós já discutimos muito sobre isso, do que é ética, mas nós vamos ver que Nietzsche tem uma visão que vai num caminho um pouco diferente daquilo que nós já trabalhamos e nós compreendemos ao longo das nossas aulas de filosofia, ok? Então, ele fala assim, né, o que é ética, né? Se ela realmente é uma maneira filosófica de responder a pergunta como devo viver. Será que realmente é isso, ética? Né? Esse é o questionamento, né, que Nietzsche estava fazendo. E aí, quando ele tenta abordar sobre o conceito de ética, e principalmente o estudo da metafísica, Nietzsche vai entender e ele vai tentar buscar uma teoria, né? E quando a gente fala de teoria, uma explicação em relação a isso. E ele vai. Primeira coisa que é interessante a gente destacar em relação a Nietzsche é que ele vai rejeitar uma moral relacionada a teorias universais, ou seja, que se estabelecem em todos os locais, ok? Então, a primeira coisa, essa ideia de uma moral universal, de uma moral que se constrói e se estabelece em todos os locais, não é aceito por Nietzsche, tá? Ele vai acreditar, né, que ele vai atacar aquilo que ele vai chamar de valores do rebanho. Por exemplo, a caridade, a compaixão, o altruísmo, né? Que para ele vai chamar isso de fraqueza do espírito. O que é a moral do rebanho? É a moral da sociedade. É aquilo que a sociedade vê como certo ou como errado. E para ele, este é um caminho equivocado. Não é o caminho certo. Olha só que coisa, né? Deixa eu ver aqui, pessoal. Sim, Flu, pode colocar aí. Vamos marcar aqui. O Franklin vai sair quando aquele grupinho já. Lá, Franklin, já fez seu persona já? Não, tá completamente perdido em relação a isso aí. Então, Sempre né, assim. então, gente, a primeira coisa, se cai no Enem, Júlia, é só o que cai. Cai muito, tá, Nietzsche no Enem? Muito. Nietzsche já foi cobrado várias vezes e não é um filósofo de fácil compreensão, né? Então cai sim. Pode colocar aí, cai no Enem, tá? Então, olha só que coisa, né? Nietzsche é contra as manifestações dos grupos, né? Por isso que muitas vezes ele se define como imoralista, ou seja, ele é contra essa ideia da moral e a maneira como essa moral se estabelece na sociedade, tá bom? Então, Nietzsche, normalmente, ele vai ser muito crítico com qualquer noção de ideal. Idealizar as coisas não era algo estabelecido por Nietzsche, tá bom? Então, quando ele vai falar de ética, ele vai falar sobre o conselho de ter uma boa vida, né? E aí a gente se questiona assim, né? Se essas questões dos valores são fraquezas,
como que se deve pensar em ética segundo o direcionamento filosófico de Nietzsche, né? Ou seja, se essa moral do rebanho, se essa moral do grupo, no entendimento de Nietzsche é visto como algo fraco, como que a gente pode conseguir encontrar ou conseguir entender esses valores? O que seriam esses valores para Nietzsche, né? Qual que seria o correto no entender dele, né? Vamos tentar ver o que ele está falando sobre isso, né? Então, para entender essas questões, né, nós temos que, para Nietzsche, existem duas forças vitais presentes dentro do ser humano, tá bom? Que são as reativas e as ativas. Então, para ele começa a estabelecer a construção do pensamento filosófico dele, muito pautado nesse tipo de pensamento que a gente vai tentar entender aqui agora. Posso apagar esse aqui que eu marquei? Pode. Pode. Então, nós temos... Então, nós temos dois tipos de forças, né? As reativas, que são aquelas que buscam a verdade científica, aquela verdade que demonstra, através da lógica, se aquilo é correto ou não. E nós temos forças ativas, que são aquelas ligadas à arte, à sensibilidade, a que tenta criar valores, né? A que tenta demonstrar a lógica, mas não necessariamente ligada a uma comprovação científica, ok? Então é aquela mais do sentimento, né? Ou seja, o pensamento de Nietzsche vai de outra forma. Então, as reativas ligadas a essa ciência mais objetiva e as ativas ligadas mais à questão da sensibilidade do pensar do ser humano, ok? Quando a gente vai interpretar sobre Nietzsche, né, normalmente, e nós falamos, né, que todas essas forças vitais, elas existem dentro do ser humano, tá? Algumas são reativas, né, e outras são ativas. As reativas seriam mais ligadas a uma questão de uma repressão. E as ativas seriam aquelas mais ligadas a uma libertação, tá? Então, não necessariamente temos que eliminar uma em benefício da outra, tá? Então, para Nietzsche, no entendimento dele, todo ser humano tem dentro de si uma força reativa e uma força ativa. E a gente tem que conseguir conviver com essas forças, ok? Então, ele vai falar o seguinte, que nesse jogo, né, nesse jogo de relação entre as artes, entre as forças reativas e ativas, nós vamos construir aquilo que seria o pensamento do indivíduo e construir aquilo que seria a ética. Mas não uma ética idealizada, mas uma ética pautada nessa relação dessas forças ativas e reativas. O Nietzsche, então, ele tinha, de certa forma, uma visão contrária, né? A gente fala aqui de aversão, a ideologias revolucionárias, tá? Ele não gostava de nada disso. Nenhuma ideologia e nenhuma construção ética que fosse ligada à desconstrução através de grandes revoluções eram favoráveis segundo o pensamento de Nietzsche. Então ele era contrário ao anarquismo, ao socialismo, ao comunismo, tá bom? Ele criticava muito o excesso de sensibilidade, né? Essa ideia dos prazeres, dos sentidos muito exacerbados, não era favorável do Nietzsche, né? Então, para Nietzsche, o que seria o correto? Para ele, nós deveríamos conciliar essas duas forças ativas e reativas, né? As racionais e passionais, aquilo que ele vai chamar de apolíneas e dionisíacas. Gente, é interessante a gente falar de Apolo e Dionísio, porque Nietzsche vai utilizar muito esses dois deuses da Grécia Antiga, né, para referir-se um pouco a essa questão do pensamento do ser humano, né? Apolo seria mais o deus racional, né? E Dionísio seria o deus da festa, dos prazeres carnais. Ele refere-se muito a isso, a essas duas coisas, ok? Então,
no entendimento de Nietzsche, a maneira correta de se viver, de se estabelecer em sociedade, seria realmente a relação entre esses dois pontos, tá? Então ele fala assim, ó, no pensamento de Nietzsche, né, viver Alguém pode ler para mim aqui esse trecho que nós temos? Ninguém? O que você marcou? Ah, não. Não, Primeiro item. Tá. aqui. Supondo-se que um homem experiente o amor das artes plásticas ou da música, tanto quanto se sinta atraído pelo espírito da ciência e que considere impossível eliminar essa contradição pela supressão e a libertação completa de outro. Só lhe resta fazer de si mesmo um edifício de cultura tão grande que esses dois poderes, embora em extremos opostos, possam nele habitar, enquanto entre eles os poderes conciliadores encontram morada, providos de uma força superior capaz de aplanir em caso de dificuldade a luta que viesse a surgir. Então, em resumo, o que ele está falando aqui agora? Que existe, então, deve-se buscar conviver com esses dois pontos, com essas forças que ele chama de ativa e reativa, que seria o pensamento racional e o pensamento mais irracional no sentido do pensamento mais amoroso, mais do sentido e das nossas sensações. Que todo mundo, de certa forma, está relacionado a esses dois pontos. Ok? Então, é um equilíbrio, segundo a visão de Nietzsche. Nietzsche, então, ele afirma que qualquer pessoa que consiga conciliar, né, essas forças ativas e reativas, ele vai chamar isso de um estabelecimento de grandeza, né? Então, a vida deve ser harmônica e nós temos que hierarquizar essas forças vitais, essas forças ativas e reativas, as forças racionais e irracionais, né? Então, para ele, toda civilização, no pensamento de Nietzsche, ela vai ser construída, estabelecida por forças que se conciliam, né? E que elas devem se equilibrar entre elas, tá? Então, nós temos que arquitetar e organizar, ou seja, nós temos que harmonizar essas duas forças. Então, na verdade, cada pessoa, no pensamento de Nietzsche, né, deve fazer um autoexame e deve compreender quais seriam os papéis dessas forças racionais e passionais dentro da sua vida e conciliá-las e buscar esse equilíbrio, né? Para Nietzsche, esse seria o modo de viver, né? Elas não devem se autodestruírem, né? Mas elas devem cooperar entre si, porque esse, com certeza, é a característica do ser humano, né? Viver nesse controle e nesse equilíbrio dessas duas forças.
Então ela falou assim, ó, o senhor deveria fazer um autoexame e perceber qual é o papel dessas forças racionais e conciliá-las, né? Acabam por acontecer. Peraí, deixa eu parar aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu tentar achar um negócio aqui. Técnicas e ciência? Ou será que o psicólogo Compartilhar um videozinho aqui resumindo um pouco o pensamento de Nietzsche, tá, gente? Não, é muito grande, né? Mas é só para a gente ir se habituando em relação a ele. O sofrimento não deve ser rejeitado, afirmava Nietzsche, filósofo alemão que viveu no final do século XIX. Para ele, o sofrimento é a fonte do crescimento humano. Em vez de rejeitá-lo, deveríamos acolhê-lo e utilizá-lo como ferramenta para o aprendizado. Nietzsche percebia que a felicidade era passageira, era feita de momentos, lampejos. E é justamente por isso que podemos valorizar os momentos felizes, ou seja, porque podemos fazer o contraste entre eles e os momentos tristes. Note que após uma semana com o céu chuvoso, o sol surge e então nos damos conta da importância de um dia ensolarado. Sem a noção da tristeza, perderíamos a noção da felicidade. São sentimentos que se complementam. Quando nos deparamos com o sofrimento e em vez de acolhê-lo, de observá-lo, de aprender com ele, fugimos, nós acabamos adotando um estilo de vida que faz com que tentemos escapar da própria realidade. Tentamos nos anestesiar comprando o que não precisamos, frequentando festas mesmo sem vontade, ingerindo álcool ou medicamentos que disfarçam a química do sofrimento. Em vez de rejeitarmos a dor, devemos aprender com ela e então superá-la. Não existe um caminho totalmente livre de dor. Então, quando ela surge, seja por uma perda ou um fracasso, precisamos vivê-la e aprender a superá-la. A superação da dor, e não a fuga, leva à felicidade. Nietzsche thought that we should look at many of our problems like gardeners. Now, gardeners come across a lot of plants with very ugly roots. If you take this one, I think it's a particular monster. Look at that, fairly ugly. But what gardeners are able to do is to cultivate something that looks initially very ugly into something very beautiful. Look at this, rather stunning. And Nietzsche thought this was a kind of metaphor for what we should do in our own lives. That is, take situations that look initially very horrible, very dark, and grow out of them something beautiful. There's something very uplifting about Nietzsche's botanical view of our problems. Even our most negative, ugly, dark feelings can be cultivated to produce something fruitful, but it's entirely up to us to make this happen. Envy, for example, might just lead to bitterness, but could, if properly trained, spur us on to compete with a rival and produce something wonderful. Anxiety might make us panic, or it might blossom into an accurate analysis of what's wrong, and so to peace of mind. And that's why Nietzsche wished misfortune on his friends, because he believed that hardship was a necessary evil out of which, if these friends were skilled, they might be able to harvest beautiful things. Embora percebesse o valor da dor no desenvolvimento humano, Nietzsche não defendia que a vida fosse um tormento.
Ao contrário, ele defendia a superação do tormento. Defendia também a busca pelo contato com a natureza e a tranquilidade. Nietzsche considerava que passar alguns dias junto à natureza era a melhor terapia para aliviar a ansiedade provocada pela vida moderna. Sentir o cheiro da terra, ouvir os sons da natureza, são coisas que nos deixam à vontade. O excesso de trabalho, a necessidade de usar certas roupas, de usar um determinado vocabulário, de cumprir horários, são obrigações que deixam de existir quando estamos em meio à natureza, pois ela não nos julga e não nos cobra nada. Em outras palavras, na cidade nós precisamos representar papéis, pois nos preocupamos com a opinião dos outros. Em meio à natureza, podemos ser nós mesmos. Não temos que nos preocupar com aparência, cultura, bons modos. Só precisamos nos deixar levar e viver o momento com tranquilidade. Nietzsche tinha certa aversão ao perfeccionismo. Ele repetia que somos todos imperfeitos e que assumir isso nos torna humildes. Pessoas perfeccionistas perdem muito tempo observando erros, culpando a si mesmas e culpando aos outros em vez de construir. E muitas vezes perdem o controle quando suas falhas são apontadas. Assumir que somos imperfeitos nos dá a consciência de que precisamos sempre nos aprimorar e que todo erro nos ensina que é possível fazer melhor. Mais importante do que buscar a perfeição é estar disposto a buscar o aprimoramento, ou seja, o fazer melhor. Neste sentido, ter uma razão para viver é, na visão de Nietzsche, algo fundamental. Quando perdemos nossos objetivos de vida, o cansaço e a desorientação nos dominam. Nessa situação, frequentemente somos tomados pela sensação de que trabalhamos muito para nada. É importante ter uma meta clara, algo que dê sentido à nossa vida tanto nos bons momentos quanto nos maus, e que nos ajude a levantar da cama todos os dias. O primeiro passo para se ter essa consciência é pensar qual a vida que se quer viver, onde se quer chegar. Uma meta de vida não precisa ser nada excepcional ou que impressione os outros. O importante é que nossas metas sejam coisas que façam sentido para a nossa própria existência e que sejam claras. Nietzsche afirmava que o problema de muitas pessoas insatisfeitas com suas vidas era o fato de não pensarem sobre a vida que gostariam de ter e não transformar isso em uma meta. Se temos uma razão para viver, todos os nossos esforços deixam de ser atividades penosas e cansativas e se tornam passos que precisamos dar em direção à nossa meta. Bom, gente, então assim, o vídeo traz um resumo, né, sobre a questão, uma introdução ao pensamento de Nietzsche, que não é pequeno. Nós vamos falar muito sobre Nietzsche desse ano e o ano que vem. Cai no Enem sim, cobra-se no Enem sim. Então hoje, assim, a primeira coisa que a gente destaca aqui em relação a isso é exatamente esse pensamento, tá bom? Nós nos atrasamos um pouco, né, e por isso passamos alguns minutinhos aqui do finalzinho da nossa aula, mas depois que a gente recupera isso, não tem probleminha não, tá bom? Então o objetivo da nossa aula de hoje foi falar um pouco sobre Nietzsche e falar um pouco sobre qual era a sua visão da ética, e vimos que, em resumo, para Nietzsche, o comportamento do ser humano correto seria aquele baseado no equilíbrio dessas forças que ele chama de forças ativas e reativas, ok? Qualquer dúvida me manda no Zap e acompanhe as atividades lá no Alunos Book, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.